Olá, boa tarde. O meu nome é José Carlos Pereira e, em primeiro lugar, queria-vos, acima de tudo, em primeiro lugar, agradecer o facto de um conjunto de pessoas significativas que temos a oportunidade de, nos têm a oportunidade de nos estar a ouvir. Agradecer à APQ pelo facto de me terem feito este desafio de moderar este painel. Portanto, o nosso painel vai ser vamos falar um pouco da transição digital e de inovação, com três ilustres convidados. Pedia-vos também que me chegou também isso, portanto foi um pedido também que foi feito e eu estou-vos a transmitir, que é pedir-vos desculpa por termos mais, portanto, menos na parte inicial, portanto, que são situações que estão alheias à própria APQ e que às vezes, mesmo nesta parte digital, que por vezes estão alheios a nós e que, portanto, pedir-vos desculpa, imensa desculpa por essa situação. O que é que vamos tentar também em termos de ganhar tempo? É que este nosso painel tem 45 minutos, e pedir aos nossos três ilustres convidados que vamos reduzir um pouco mais este tempo, portanto vamos tentar transmitir esta nossa intervenção numa ótica de mesa de debate, quer dizer, numa mesa redonda. Não tenho aqui ninguém comigo, mas estão próximos de mim. E só para vos passar a apresentação dos nossos três ilustres convidados. Dois deles têm uma ligação mais forte. Vamos ter o CEO da Altronix, que é líder no mercado onde atua na área de mobilidade, codificação e etiquetas, nos vai falar também um bocadinho sobre esta área. Depois teremos a oportunidade de ter o Miguel Sapinto, que tem a direção da parte toda da relação com os investidores do CEIA. O que é o CEIA? Neste caso, um centro de investigação em Matosinhos, que engloba um conjunto de centenas de pessoas e engenheiros na área mais de desenvolvimento e de tecnologia de engenharia. E depois teremos, que acho muito engraçado também conseguimos fazer isto, que é uma ligação com alguém com uma estrutura de missão da Portugal Digital que foi criada por este governo agora em abril, se eu não estou enganado, depois o Nuno Cavaco pode-me corrigir eventualmente, que tem um pouco dessa missão de acelerar toda esta transformação digital nas empresas. E o Nuno é mesmo o responsável por esta transição ou ligação com as empresas e acho que vai ser muito interessante no meio deste pequeno debate que vamos aqui ter. E agradecer-vos uma vez mais a vossa atenção. Onde é que eu queria chegar só para fazer aqui uma pequena introdução? Vou tentar que as pessoas também, de outras experiências que eu tenho, que não sejam repetitivas. O que é isso não serem repetitivos? É que eu vou lançar um conjunto de perguntas, não vai haver nenhuma apresentação de parte de cada um deles, mas vou lançar um conjunto de perguntas. E depois vou trocando a forma como, entretanto, vou chamar cada um deles. Porquê? Porque, por vezes, da minha experiência, podemos eventualmente nos tornar repetitivos na forma como, entretanto, faço sobre certo tipo de temas. A minha sugestão é, eu começo por aleatoriamente, portanto tenho esse livre arbítrio de poder fazer, se me permitem. E o que é que eu vou fazer? Portanto, começo por e depois, entretanto, vamos passando pelos diferentes oradores. E só para fazer este tema, eu acho que quase, talvez, nestes últimos... Nós fizemos acelerações ou situações de transformação e de mudança nesta parte mais digital e de inovação. Coisas que provavelmente demorariam 2, 3, 4 anos, pelo menos tudo aquilo que eu tenho lido e visto e que trabalho todos os dias com empresas tenho essa oportunidade, que é... Julgo que em meses fizemos transformações que poderiam levar anos, não é? Andamos aqui no meio de situações, se vocês me permitem, são coisas que vêm do tempo do final da Guerra Fria, finais de 80, e o acrónimo, se me permitem, que é o termo VUCA, não é? Está aí na ordem do dia, ou melhor, estava na ordem do dia, nos últimos 5 anos eu também usava em muitas das minhas apresentações e de ligações às empresas, que é o termo VUCA, não é? Portanto, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E eu já ando um bocadinho, ou tento ir um bocadinho mais à frente, portanto, os futuristas já falam um bocadinho do mundo, se vocês me permitem esta introdução, do mundo bunny. Aqui em português seria funny, não é? Mas não é funny de engraçado, é funny. E o que é esse novo mundo? Para a introdução, para dar um modo de ligação à primeira questão que eu tento, ou o tema que eu vou introduzir. Que é o mundo bunny, o que é esse? É um mundo brittle, portanto, um mundo frágil, um mundo ansioso, do ar, um mundo não linear e um mundo quase... a parte toda da ambiguidade transformou-se quase numa incompreensão para todos nós, ou para muitos de nós que estamos aqui nas empresas e também em todo tipo de organismos que tratam destes temas. Portanto, eu passava desde já a palavra com uma pergunta que eu tentaria passar pelos nossos três ilustres convidados e passaria que esta aceleração foi tão grande, que impactos, como é que vocês podem medir estes impactos, tanto nas vossas empresas, nas vossas organizações, contactos com outras empresas, para a parte toda de processos, não é? No meio disto tudo, uma coisa que às vezes que devia ser a atenção, a parte de saúde mental, de pessoas, de trabalho, clientes, vendas, comunicação digital, se passavam um bocadinho da vossa experiência, destas transformações, qual é o impacto que ainda têm, como é que estão a ver isto, como é que estão a sentir, o que é que têm sentido nos últimos tempos e agradecer um bocadinho mais essa
Agradecer-vos uma vez mais a vossa presença aqui. Que aí passaria desde já a palavra para o Miguel Sapinto, do CEIA, que poderia fazer o kick-off nesta mesma pergunta e partilhar um pouco da sua experiência, porque ele também tem uma carreira que lhe permite também de estar ligado a centenas de empresas em função das responsabilidades que já teve, e julgo que era interessante partilhar algumas das suas opiniões connosco. Miguel, força. Obrigado, Zé Carlos. Obrigado à APQ pelo convite. É com muito gosto que me associo a este congresso da APQ e cumprimentar também os meus colegas de painel. Em termos específicos de CEIA, digamos, esta transformação digital é uma transformação mais ou menos natural, ou seja, não podemos esquecer que estamos a falar de um centro de engenharia que tem quase 300 engenheiros, nas áreas da aeronáutica, da mobilidade, do oceano, do espaço. Portanto, estamos a falar de gente com um conjunto de competências para quem, digamos, o digital é, digamos, a forma natural de trabalho. Claro que pressupôs uma reorganização em função desta pandemia, uma reorganização em termos de estrutura, para conseguirmos vencer ou pelo menos minimizar os riscos internos a qualquer tipo de contaminação. Mas esta transformação digital, e aproveitando a tua introdução, eu vejo-a de uma forma forçada, portanto foi uma transição digital, se quisermos assim designar, fruto de um input de uma pandemia, mas que revela uma oportunidade única, e nomeadamente uma oportunidade única para Portugal. Traz grandes desafios, como é natural, e traz grandes desafios para as empresas, principalmente para as pequenas e médias empresas. Não nos podemos esquecer que elas partem de trás, portanto, partem com atraso em termos do que é esta transformação digital, e também a questão da própria localização destas empresas vai ser determinante no futuro, até porque, como vimos durante esta pandemia, estamos a ver as questões quer da presença digital, quer a questão das logísticas urbanas são importantes naquilo que é a persecução dos negócios. Mas quando falamos de transição digital, convém não falarmos de uma perspectiva tão abrangente, porque estamos a falar aqui de várias transformações digitais em vários segmentos que foram acontecendo. Portanto, nós temos transições ou transformações digitais no indivíduo e nas famílias, portanto, que todos nós passamos por elas, e principalmente quem tem miúdos teve que ter aqui uma nova forma de lidar, digamos, com aquilo que era a relação dentro das próprias casas. Temos transformações ao nível das plataformas eletrónicas e das plataformas logísticas, temos a nível do comércio, da restauração, dos serviços, temos transformações ao nível do que são os serviços públicos, e temos também transformações ao nível da forma como nos relacionamos com os espaços, sejam eles os espaços privados, nomeadamente a casa, e, portanto, todos nós experienciamos novas formas de convivência dentro de casa. E, como eu dizia há bocado, quem tem crianças percebeu que a sala de estar passou a ser sala de estar, mas também sala de estudo, sala de interação, também muitas vezes passou a ser escritório. Quando ele terminar... Ainda não vimos com tanta veemência, mas vamos ver a curto prazo a forma como nós nos relacionamos também com o espaço público. E, portanto, o espaço público e a fruição do espaço público vai sofrer, digamos, uma grande transformação e uma grande aceleração fruto desta transformação digital. Portanto, nós entramos aqui um bocadinho, se quisermos, numa última carruagem de um comboio que já está a andar, mas este comboio não nos podemos esquecer que a meio já tem a integração de sistemas de gestão da produção com ERPs das empresas, que lá na frente já tem processos ligados àquilo que nós designamos da indústria 4.0, da inteligência artificial, a utilização de algoritmos, e mais lá na frente ainda, quase no pelotão ou na primeira carruagem, aquilo que são, e aquilo que nós trabalhamos muito no CEIA, aquilo que são integrações de objetos com integrações de redes sociais. Portanto, a transformação digital que estamos aqui a falar e que esta pandemia serviu como input é claramente uma transição digital que as empresas já deviam ter feito ou já deviam estar a prosseguir, e agora foram, digamos, forçadas a acelerar estes processos, como muito bem disse o José Carlos,
aceleraram rapidamente e fizeram em meses ou em poucos meses aquilo que demoraria anos, digamos, num processo normal. Acresce a isto também que entraram novas variáveis, muitas delas ligadas a esta questão da incerteza, que já vinham um bocadinho de trás, fruto daquilo que também são, ou é, o que são as condicionantes geopolíticas e principalmente geoeconómicas que nos afetam, nomeadamente nos negócios e nas estratégias das empresas, e também naquilo que são os modelos organizacionais, na construção também de resiliência ligada às empresas e, portanto, novas competências que têm que ser desenvolvidas dentro das empresas. Estamos perante novas variáveis que se interligam muito com estas questões da qualidade, nomeadamente naquilo que é a maximização em termos de eficiência operacional, mas como eu tenho insistido várias vezes e não me canso de insistir porque me parece importante, cada vez mais ligadas àquilo que é um reposicionamento estratégico e uma visão estratégica que as empresas têm que ter, de conseguir olhar um bocadinho mais à frente e antever aquilo que aí vem. E para isso há, digamos aqui, um dado que é fundamental, ou uma variável que é fundamental, que é a questão da informação e a questão dos dados. E, portanto, o acesso aos dados, a recolha da informação e o processamento da informação é hoje vital, quer para diminuir o risco a que estamos sujeitos, quer também para se tomar decisões de uma base fundamentada. E, portanto, a confiança na informação, a pertinência dos dados que recolhemos e a capacidade que nós temos de as analisar são fundamentais durante estes processos de incerteza. No que à resiliência diz respeito, também é importante sublinhar aqui que esta resiliência já não é só uma resiliência individual, é uma resiliência também organizacional. E, portanto, passa por ter regras simples e passa por ter também uma capacidade de improvisação, ou uma capacidade de inovação e uma capacidade de adaptação grande a situações de mudança rápida. Veja-se a este propósito que seria, se calhar, interessante nós começarmos a olhar para modelos de organizações que lidam com situações de evolução rápida, como são, por exemplo, a questão das forças policiais de intervenção, onde o treino é fundamental para depois, no terreno, perante a incerteza e perante mudanças de situações, poderem atuar. Portanto, todos estes modelos que nós vemos aqui associados à qualidade e que muito fizeram crescer as organizações e muito fizeram prosperar as organizações, tem também aqui desafios de novos modelos, de novas variáveis que começam a ser necessário olhar para elas de outra forma. A questão da comunicação também é algo que se demonstra nesta transformação digital fundamental, aliás, porque a comunicação, como hoje estamos aqui a fazer, processa-se também cada vez mais por meios digitais, e essa comunicação também tem que ser baseada nos tais dados e na confiança da informação que conseguimos recolher, e portanto ela tem que ser brutalmente honesta, tem que ser clara, tem que ser entendível e tem que fornecer, digamos, uma base racional de confiança. Por fim, sublinhava só outro aspecto, que é a questão do trabalho a partir de casa, ou aquilo que muitos já falam do trabalho a partir de qualquer sítio. E, portanto, o que estes lockdowns do Covid-19 vieram demonstrar é que, efetivamente, não só é possível, como talvez seja até desejável, que em algumas situações ou em algum tipo de funções se promova este tipo de trabalho, principalmente ligado àquilo que são os trabalhadores do conhecimento, e que façam o trabalho não só a partir de casa, mas a partir de qualquer sítio. E reparem que isto está a criar no mindset de gerações mais novas, nomeadamente dos millennials, uma consciência de que eventualmente isto pode ser altamente atrativo e que, eu diria quase aqui numa utopia, se poderiam tornar em nómadas digitais, ou seja, que trabalham a partir de qualquer ponto do mundo e, portanto, podem estar em constante mudança, em constante viagem, sem que isso se sacrifique, digamos, aquilo que é o seu desempenho.
Portanto, isto traz desafios para as empresas, traz, desde logo, a forma como lidam com os espaços, como falamos há bocado, e, portanto, a necessidade de haver menos infraestruturas de suporte, eliminação também de barreiras culturais, porque esta distância permite intervenções, nomeadamente em mercados onde possa haver algum tipo de barreiras culturais. Veja-se, por exemplo, que em países onde culturalmente as mulheres ainda têm um papel, ou o papel dedicado à família é mais atribuído às mulheres, tem aqui uma nova oportunidade, o que é ótimo para trazer cada vez mais as mulheres para lugares de chefia e para funções de gestão dentro das empresas, e, portanto, pode haver aqui oportunidades de uma maior conciliação daquilo que é a vida privada com a vida profissional, mas também reforça os laços dos trabalhadores, porque as empresas trabalham para atingir objetivos comuns e, portanto, esta capacidade de potenciar a concretização de objetivos pessoais associados àquilo que são os objetivos das empresas e objetivos organizacionais, faz com que também possa haver aqui um acréscimo de motivação. Por fim, sublinhava a questão do impacto que isto tem em termos de sociedade. A inovação e esta transformação digital estará fortemente associada naturalmente à inovação, que depois será potenciada pela tecnologia, e não nos podemos esquecer que estamos à porta da implementação do 5G, o que vai acelerar ainda mais estes processos de transformação. E, portanto, esta inovação e estas transformações só fazem sentido se tiverem impacto. E o impacto hoje, se quisermos, estamos aqui num congresso da APQ ligado à qualidade, utilizando aqui os chavões mais queridos da qualidade. Este impacto hoje não é um impacto só no cliente. O que nós verificamos é que o nosso cliente hoje é um cliente, mas também é um cidadão, e, portanto, o impacto que provocamos é um impacto que tem que ir para além daquilo que é a satisfação do cliente e das suas necessidades, é um impacto que nós também provocamos no cidadão, no cliente enquanto cidadão. E esse cidadão faz parte de uma comunidade, e essa comunidade faz parte de um planeta, e, portanto, quando nós hoje vemos as questões das alterações climáticas, quando vemos as empresas, ainda ontem a SONAI anunciava que ia reduzir em 10 anos para 2040 aquilo que era o atingir da neutralidade carbónica nas suas operações, quando nós vemos as empresas preocupadas com aquilo que é o futuro, com o impacto que tem na própria sociedade, nós vemos que, como eu disse há bocado, quer na fruição dos espaços, quer na forma como nós olhamos para a organização das cidades, quer para a forma como nós olhamos para as questões da mobilidade, como nos transportamos e como nos deslocamos, é fundamental. Para Portugal, para as PMEs, por fim, mesmo para terminar aqui esta primeira intervenção, dizer que esta oportunidade é grande porquê? Primeiro, porque acaba com aquilo que já se verificava, mas torna, digamos, mais visível ou completamente esclarecedor que a distância hoje não é um problema. E, portanto, um país relativamente periférico, e eu digo isto com grandes aspas, porque não me parece que Portugal seja propriamente periférico, nomeadamente com a plataforma continental marítima que tem, mas partindo do pressuposto ou desta simplicidade, desta periferia geográfica, pelo menos em termos terrestres, nós percebemos que essa distância hoje não é inibidora das empresas competirem igualmente em todo o mundo. Por outro lado, a atração de talento também já não é um problema de uma questão do local onde nós estamos, ou se estamos no Porto, se estamos em Lisboa, ou se estamos em Londres, ou estamos em Nova Iorque, porque estas questões do teletrabalho, esta possibilidade de se trabalhar a partir de qualquer sítio, permite também que as empresas possam contratar novas competências que até agora estavam condicionadas. E, por fim, todos sabemos que Portugal é um país maravilhoso para viver. Isto também é uma grande oportunidade em termos daquilo que pode ser o desenvolvimento regional das áreas mais interiores, que oferecem uma qualidade de vida excelente e difícil de encontrar muitas vezes noutros países, e, portanto, nós podemos ter aqui claramente, pode ser uma oportunidade também para o desenvolvimento desta ruralidade ou destas questões mais ligadas ao interior, que começam a ser muito mais atrativas. Aliás, como nós vimos, até experienciamos, pelo menos quem vive nas cidades e quem vive em apartamentos, se calhar durante esta pandemia já percebeu, já sentiu, ou pelo menos já valorizou aquilo que é a oportunidade que tem, o valor que tem a oportunidade de usufruir dos espaços ao ar livre. José Carlos, eu terminava aqui nesta fase.
Obrigado, Miguel. Ótima intervenção. Eu passaria desde já a palavra para o Rui Fonseca da Altronix, portanto é o gestor diretor executivo da Altronix. Só com uma pequena referência que porque o Rui já, pronto, embora o Miguel também falasse um pouco de estratégia, o Rui também é estratega e tem essa situação que é, antes da tecnologia vem a estratégia, não é? E aqui o Rui também pode dar um pouco daquilo que se tem passado dentro da própria empresa dele, passar a sua experiência e, acima de tudo, o compromisso e as equipas e as pessoas e esta adaptação que têm vindo a imprimir na própria empresa e que julgo ser muito útil partilhar com todos os participantes que nos estão a ouvir, porque temos empresários, temos quadros, temos um conjunto de pessoas que de certeza absoluta querem ouvir o Rui e tudo aquilo que foi vindo a fazer nos últimos meses. Força, Rui. Olá, José Carlos. Muito boa tarde a todos os participantes, os meus colegas, painel. É um prazer enorme estar aqui e agradeço imenso o convite. Eu sou o Rui Fonseca, eu sou o CEO da Altronix, uma empresa líder cá em Portugal na nossa área de negócio. Também sou CEO de uma empresa em Espanha e, na prática, só para contextualizar, a Altronix tem dois pilares. Um é o fabrico de etiquetas e rótulos autocolantes e depois toda uma parte tecnológica, o outro pilar, uma parte tecnológica mais ligado à área de gestão de armazém, linhas de produção, gestão de fábrica, etc. E aqui entra um pouco a transformação digital. Então eu tenho o privilégio de falar aqui enquanto a empresa que trabalha transformação digital há vários anos, mas também porque estamos todas as semanas em clientes que ajudamos a fazer transformação digital. O que é que eu te posso dizer sobre isto na minha ótica? Existe ainda uma miopia muito grande face àquilo que é a transformação digital das instituições e empresas em Portugal, do meu ponto de vista. Ainda ontem eu ouvia, penso que a Ordem dos Médicos, a falar que os médicos estão com imenso trabalho porque estão atarefados com rotinas minuciosas que não é efetivamente o core do seu trabalho. E, portanto, isto exemplifica um pouco que a transformação digital, por exemplo, na saúde, ainda há muito a fazer. E a saúde é algo nevrálgico nos dias de hoje por causa deste Covid. Eu conheço bem, por exemplo, o sistema de saúde do Reino Unido e começou uma transformação digital efetiva, eu diria, há 4, 5 anos atrás. Portanto, eu diria que há uma miopia quanto às instituições e empresas face àquilo que é a transformação digital. A boa notícia, na minha ótica também, é que ainda vamos a tempo e acho que ainda há muito a fazer. Mas antes de mais é preciso que os gestores e empresários e administradores percebam que nós não vivemos numa era de mudança. Na prática, nós vivemos numa mudança de era, porque, de facto, o impacto que estes últimos anos tem acontecido nos clientes, no comportamento consumidor, é de facto estratosférico, porque as mudanças têm sido enormes, e isso faz com que as empresas tenham que se adaptar. Eu diria que a transformação digital é fundamental para a nossa economia. Nós, acima de tudo, se queremos ser competitivos no mundo global, não há outra opção que não passar para uma transformação digital enquanto ADN das empresas. Eu acho que isto é muito importante. Nós não podemos brincar à transformação digital, porque na realidade os nossos concorrentes lá fora não estão a brincar, estão a fazer verdadeiramente transformações digitais enquanto ADN da empresa. E eu falo enquanto ADN da empresa porque, na realidade, aquilo que eu presencio muito é que estamos a trabalhar a transformação digital em pequenos processos dentro da empresa. Há, inclusive, nas empresas, quem confunda muitíssimo a digitalização com transformação digital. Transformação digital é uma maratona. E uma maratona tem 42 quilómetros. Exige muita preparação, muita estratégia antes de começar a maratona, com ações muito delineadas, e exige depois, efetivamente, correr essa maratona. E essa maratona
demora, vai ter muita dor pelo meio, e é necessário que os gestores e empresários percebam efetivamente isto. Eu dou como exemplo uma coisa que achei curiosa. Nós, agora durante a pandemia, o e-commerce, as lojas online subiram exponencialmente. Nós tivemos um boom de lojas online. Só para terem uma ideia, isto é factual. O break-even de uma loja online é, no mínimo, se tudo correr bem, a 3 anos. E, portanto, estabelecer lojas online, e-commerce, do pé para a mão, porque surgiu uma pandemia, isso é muito negativo e os resultados vão ser muito negativos. E isto leva-nos a outra questão que eu acho que é muito importante, que é, nós temos que ver a transformação digital como um meio para atingir um fim. E esse fim não pode ser outro que não a criação de valor. A transformação digital, na realidade, se não trouxer valor para os stakeholders da empresa, da instituição, ela não vale muito, porque na realidade ela tem que incrementar valor, ela tem que aumentar a qualidade dos nossos serviços, do nosso produto, ela tem que incrementar o engagement em toda a cadeia de valor dos nossos produtos, ela tem que aumentar inovação, ela tem que aumentar melhoria contínua, ela tem que aumentar o bem-estar dos colaboradores, e se nós tivermos uma transformação digital em que isto não está contemplado enquanto ADN, se este não é o objetivo que queremos atingir, a transformação digital, na prática, vai servir para alterar alguns processos, mas não será muito mais do que isso. E eu acho que nós, enquanto economia, reitero, para sermos competitivos em termos globais, nós temos que urgentemente adotar uma transformação digital enquanto ADN. Nós temos que mudar drasticamente o nosso modelo de negócio para incrementar uma transformação digital que nos vai fazer ter um nível de negócio completamente diferente, um nível de engagement com os nossos clientes de forma completamente diferente, trazendo com isso qualidade, inovação, melhoria contínua, em prol, como eu digo, da criação de valor. Também, por outro lado, algo que eu julgo que é uma miopia e que isso é fundamental, que é impossível fazer transformação digital sem envolver inteiramente as pessoas que constituem as nossas organizações. Não podemos só ter transformação digital sem pensar, por exemplo, na melhoria contínua para os nossos colaboradores. Nós não podemos colocar numa nova linha um robô só porque sim. Nós temos que olhar para as pessoas e perceber que há um colaborador que tem a tarefa contínua de pegar em algo que tem 15 quilos de peso, e esse robô tem que ajudar a qualidade de vida desse trabalhador, desse colaborador, porque aí é que eu vou gerar também valor pela transformação digital junto das pessoas. E nós sabemos perfeitamente que as pessoas são os maiores ativos que temos dentro das nossas empresas. Nós, na Altronix, é algo que pensamos muito, a transformação digital pelas pessoas, para aumentar, acima de tudo, a qualidade de vida das pessoas dentro das nossas organizações. Porque também sabemos que, aumentando a qualidade destas pessoas, nós vamos ter pessoas mais qualificadas, mais inovadoras, mais criativas e que, efetivamente, vão criar mais valor para aquilo que são os stakeholders das empresas. Deixa-me dar outro exemplo que eu acho curioso e algo que eu pessoalmente me interesso bastante. Na Altronix também estamos a fazer algumas coisas nesse sentido. A questão do blockchain. Nós vivemos numa economia, e até com a questão do Covid, isso veio mesmo mais do que nunca ao de cima, em que a falta de confiança faz mexer os mercados e faz termos as quedas que temos em termos de exportações, em termos de economia. E a confiança é fundamental para os mercados, todos nós sabemos disso. A questão do blockchain é algo que traz às instituições, traz aos processos essa confiança que nós precisamos, e reparem como em Portugal eu diria que é muito residual as empresas que estão a trabalhar efetivamente soluções de blockchain. Enquanto
noutros países, inclusive na União Europeia, nós já vemos empresas a trabalhar fortemente questões de blockchain. Blockchain traz às empresas e traz à economia uma das coisas mais fundamentais, que é a confiança. É a confiança que vai permitir um aumento de consumo, um aumento das exportações. E, portanto, nós temos que trabalhar a transformação digital, também o exemplo que eu dei na questão do blockchain. Há outras questões, é impossível trabalhar IoT sem transformação digital, economia circular, que tanto se fala nos dias de hoje, é impossível, na minha ótica, economia circular sem transformação digital. A questão da logística inversa também é algo muito interessante, a questão da sustentabilidade também é muito interessante, e nós temos que ver isto como um todo. A transformação digital a mexer efetivamente em todas essas características do modelo de negócio para irmos novamente àquilo que eu referi, que é na minha ótica, o mais importante, para a criação de valor. Transformação digital sem criação de valor não faz muito sentido. Ainda havia recentemente o World Economic Forum dizia, já em 2019, que a previsão para 2023 era que 87%, dos consumidores iriam ter uma interação de compra online efetiva, e portanto 2023 está aí a 2 passos, não falta assim tanto, e como é que nós vemos ainda em Portugal tantas empresas que a sua pegada digital é ou nula ou muitíssimo reduzida. Esta transformação digital, a começar por questões mais micro, com o objetivo de chegar a questões mais macro, tem efetivamente que ser posta em prática. Eu diria, mais uma vez, que ainda estamos a tempo, ainda há muito a fazer, ainda o podemos fazer. Agora, temos aqui, enquanto empresas, olhar para a competitividade que temos que ter para exportar mais e, efetivamente, pegar na transformação digital e colocá-la a sério, com planos estratégicos a sério, com ações bem definidas, com métricas, com KPIs, onde é que estamos, onde é que queremos chegar, no terreno, para efetivamente a curto, médio prazo, conseguirmos neste mundo global, neste mundo tão competitivo, ser de facto um nome fortíssimo, o nome Portugal fortíssimo nas exportações para esse mundo fora, e todos nós sabemos que, e aqui puxo mesmo a brasa à nossa sardinha, porque do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de criatividade, nós portugueses somos muito, muito bons, e portanto é isto que falta, é pegar, enfrentar as coisas seriamente e com muita estratégia, e ir para o terreno implementar, e tenho a certeza que com isto tudo ficará mais fácil. Só para acabar e só para terminar, até por outra razão, e isto também é muito uma opinião minha, que é, nós portugueses estamos tão habituados a lidar com crises. Temos mais uma pela frente, mas nós temos levado chapada com crise atrás de crise desde que eu me recordo, e portanto esta será mais uma. A transformação digital também poderá ajudar a superar mais facilmente esta crise que nos espera, mas é algo que nós estamos habituados a passar, e portanto esta será mais uma crise que eu tenho a certeza que as empresas e os colaboradores das empresas vão dar uma resposta muito assertiva, e que vai ser muito interessante ver o crescimento da economia, pelo menos a médio prazo. Eu tenho muita confiança nisso. Rui, muito obrigado. Acho que foi esclarecedora a tua participação e aquilo que é importante nos partilhares connosco. Portanto, falaste também, eu gostei muito do Return on Investment, portanto, ROI para VOI, Value on Investment. Gostei também da parte de confiança, não é? Portanto, a confiança é contagiante, mas a falta dela também o é. Portanto, há aqui uma dicotomia, um paradoxo. E depois as pessoas, não é? Nem sei se é uma frase tua ou de algumas coisas que devemos partilhando, que é, o negócio são pessoas, mas são pessoas a fazer aquilo que têm de fazer e motivadas para fazer aquilo que têm de fazer. E eu julgo que é perfeito, agora quase corolar esta situação, depois passávamos, a sessão quase final, só de mesmo uma intervenção,
Final, que eu vou passar e agradecer mais uma vez também a presença da estrutura de missão do Portugal Digital com o Nuno Cavaco, que eu acho que é perfeito este corolário, e eu se calhar pedia também ao Nuno, independentemente da experiência que tem, tanto em empresas como nesta nova missão, não é? Porque acaba por ser também uma missão nova que tem, que é de aproveitarmos, temos uma audiência de muitos empresários e de empresas, não é? Numa ótica de apoios, e como é que se faz esta ligação e que tipo de apoios é que existem neste momento disponíveis, não é? Até pelo nosso Estado, no sentido de podermos acelerar ainda um pouco mais estes processos. Portanto, acho que é um corolário, acho que correu bem dentro do formato que nós estamos aqui a montar. Portanto, Nuno, força e obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade para nos ajudarem a criar um mundo mais digital e com uma transformação mais efetiva. Obrigado. Muito boa tarde. Muito obrigado, José Carlos Pereira. É um gosto. Agradecer também à APQ o convite que nos endereçou. É com um prazer que também juntamos a este grupo de reflexão. Felicitar também a APQ pelo seu 44º evento, um evento de sucesso, e, portanto, fazer aqui um ponto também sobre aquilo que é a nossa visão. Um cumprimento também muito especial ao Miguel Sapinto e ao Rui Fonseca, colegas de painel. Obrigado pelas vossas exposições, porque de facto também comungamos muito das visões e daquilo que foi já aqui partilhado, e de facto nós, unidade de missão, somos uma unidade de missão, somos uma estrutura pequena, mas que espalha muito bem aquilo que também é o compromisso que o Governo assumiu relativamente àquilo que é a transformação digital do país. É um compromisso que é espelhado não só na criação desta estrutura de missão, mas sim espelhado também, transposto numa Secretaria de Estado da Transição Digital, que teve um trabalho preliminar que foi de definir uma orientação estratégica. Falou-se aqui muito de estratégia, e, portanto, o próprio país tem neste momento uma estratégia e um plano de ação para a transformação digital, para a transição digital, e que, se me permitem, vou também, de alguma forma, aproveitar este momento para partilhar convosco aquilo que são as linhas gerais deste plano de ação, porque respondem um pouco àquilo que são as nossas dúvidas, as nossas questões, e o papel daqui da missão também é de desmistificar, de orientar, mobilizar, acompanhar, monitorizar, enfim, dar aqui um boost àquilo que é a transformação digital do país. E o que é a transformação digital? Bem, nós de facto já falámos muito, os colegas já apresentaram aqui alguns aspectos fundamentais daquilo que consubstancia uma transformação digital e aquilo que motiva. Eu queria só pegar na palavra do VUCA, do José Carlos Pereira. De facto, nós vivemos em momentos VUCA, mas de toda esta incerteza, uma certeza temos, e é inequívoca, é que o digital é de facto o caminho e chegou e está para ficar. Portanto, se havia alguma dúvida de que a transição digital era um se, já não é um se, mas é de facto um must, e um must muito rápido. Portanto, esta inevitabilidade que as empresas têm e a nossa sociedade, porque não são só as empresas, e já se falou aqui muito nas pessoas, e de facto são as pessoas que fazem a transição digital, não é a tecnologia. As pessoas é que fazem a transição digital pela implementação da tecnologia assente num determinado princípio orientador estratégico. E, portanto, aqui eu diria que podemos falar aqui em 3 grandes pilares para fazer esta transição digital do país, porque também aquilo que está subjacente a uma visão da própria missão, da estrutura de missão para o Portugal Digital, é de que nós temos que fazer um movimento de Startup Nation para Digital Nation. Porque o foco nos últimos anos tem sido muito numa lógica de empreendedorismo, ligar o empreendedorismo à inovação. Muitas medidas foram lançadas numa lógica de apoio ao empreendedorismo. Tivemos muito sucesso com isso e estamos a ter, mas de facto as nossas empresas, as 99,9% das nossas PMEs que fazem de facto a nossa economia mexer, essas sim precisam de fazer também este movimento e precisam também de ter este compromisso e precisam fundamentalmente de ser ajudadas. Muito se falou aqui também na maturidade. O Miguel Sapinto referiu que há vários estágios. As empresas não estão todas
no mesmo nível de maturidade digital. É óbvio que não, porque nem todas têm as mesmas capacidades, quer financeiras, quer humanas, não estão, nem sequer têm as competências in-house para o fazer. Portanto, há aqui um primeiro momento de ganhar uma consciência de que o digital é o caminho, e eu acho que se houve alguma coisa boa com esta pandemia que vivemos, foi de facto vir acelerar todo este processo da adoção do digital, em que se algumas dúvidas existiam sobre a capacidade das organizações em implementá-la, isso também se desbateu. Também se desbateu o receio do unknown, portanto, o receio do desconhecido também se desbateu, e vai-se ganhando aqui uma certa dinâmica do efeito demonstrativo, não é? Portanto, se aquela empresa fez e está a fazer, epá, eu também, se calhar, também sou capaz de fazer. Portanto, este efeito demonstrativo também é muito positivo, porque permite também reduzir determinadas ansiedades e também reduzir os níveis de risco associados a determinadas opções de investimento e associadas a determinadas opções estratégicas. Só para partilhar também convosco alguns números, porque o Rui também falou que há uma certa miopia, há uma grande miopia relativamente à transição digital das empresas e das organizações. Num estudo recente que até foi apresentado na conferência da ACEPI, há umas 2 ou 3 semanas atrás, nós tivemos consciência que cerca de 27% das nossas empresas, somente 27% é que têm uma estratégia digital definida. Isto num universo de cerca de 400 empresas, 350 empresas. E também que, embora tenhamos passado de 40% para 60% das empresas com presença online, ainda faltam 40%. Portanto, vejam, 40% do nosso tecido empresarial ainda não tem presença online. Portanto, há aqui como é que nós vamos evoluir para uma lógica do digital se a maioria delas, ou metade delas, ainda nem sequer tem aquilo que é o básico, que é partilharem uma identidade e que é o bottom line para nós efetivamente assumirmos uma presença de confiança. Foi também uma expressão que o Rui partilhou. Portanto, se não estás, quem não está na internet neste momento não existe. Quer seja um indivíduo, quer seja uma empresa, quer seja uma instituição. Se não está presente na internet, não existe. Portanto, vejam que ainda temos até nesse aspecto algum caminho a percorrer. Um outro aspecto também que já se falou aqui e que tem a ver com o posicionamento de mercado, o posicionamento junto dos fornecedores, junto dos clientes, etc. Somente também 27% destas empresas é que têm experiência em comércio eletrónico. Portanto, vejam que ainda também, não só naquilo que é transação efetiva de bens e serviços, também ainda estamos com muito por fazer, não é? E também, para fazermos aqui esta ligação, que eu achei também muito interessante, do Rui ter associado o blockchain à confiança e como é que as empresas devem ter aqui uma perspectiva mais sólida relativamente à importância que o blockchain tem. Só para terem uma ideia, somente 5% das empresas é que adota soluções de blockchain nas suas soluções. Relativamente àquilo que é impressão 3D, 6%. Portanto, se estivermos agora aqui a fazer uma analogia sobre as tecnologias que consubstanciam a indústria 4.0, podemos ver em que estado de maturidade é que as nossas organizações estão numa lógica de implementação destas soluções. Somente 13% adotam soluções de robótica, só 9% adotam inteligência artificial, só 6% realidade aumentada. Enfim, ainda há de facto um caminho longo a percorrer, mas eu estou em crer que é o momento, e nós acreditamos piamente que, havendo as condições e havendo de facto esta capacidade nacional de ultrapassar obstáculos, que também o Rui referenciou muito bem, nós temos condições para o fazer. E temos mesmo que o fazer, porque isso vai ditar aquilo que vai ser o país do futuro. A unidade de missão tem por base um plano de ação, que é um plano ambicioso, que tem como grande objetivo projetar Portugal em termos internacionais no digital e sermos um país reconhecido por essa valência, por essa capacidade instalada.
é pragmático porque não deixou para trás outras iniciativas que estavam em curso, nomeadamente o projeto Windcode 2030, que é um projeto de grande abrangência de capacitação das instituições, de capacitação das pessoas no digital e que envolve uma série de parceiros. E também, por exemplo, o Indústria 4.0, que no fundo assenta não só na partilha de conhecimentos associados à Indústria 4.0, mas também à transformação digital e também induzir as empresas a tomar esta consciência e ficarem sensibilizadas. E agora entramos numa segunda fase com o Indústria 4.0 Advantage, que é, no fundo, um passo para implementação, para autodiagnóstico e desenho dos próprios planos estratégicos e de roadmap para a implementação do tudo digital. É também um plano que visa ser envolvente, portanto, todos nós temos o nosso papel no digital, não só como cidadãos, porque, como sabem, o cidadão está cada vez mais sofisticado. Portanto, coisas tão simples como ter um ecrã touch é uma coisa que já é uma commodity. Portanto, se eu vou com o dedo e já não consigo fazer o touch, bom, isso já é algo que não perde competitividade perante que já tem. Portanto, são dados adquiridos que o cidadão assume e que vai fazer a diferenciação quando estiver numa escolha ou quando estiver perante uma opção. E, portanto, nós não podemos deixar ninguém para trás, nem o cidadão, nem o Estado, nem as pessoas, nem as empresas e nem as instituições. E por isso é que este plano de ação assenta em 3 pilares. Assenta no pilar das pessoas, numa lógica de capacitação das pessoas, num segundo pilar, que é o das empresas, de transformação do tecido empresarial, e num terceiro pilar, que é a da digitalização do Estado. Portanto, também aqui fomentar a transposição e a transformação digital do Estado nas suas várias valências. É óbvio que, e também já se falou, acho que foi até o Miguel que falou na importância da monitorização e da informação e dos dados, é absolutamente fundamental. Não vale a pena estarmos a definir metas totalmente ambiciosas quando olhamos para a nossa realidade e essas metas estão muito aquém daquilo que podemos fazer, ou em determinados aspectos até são metas altamente alcançáveis. E, portanto, mas para eu tomar essa decisão, temos que medir. E para medir é preciso dados. E mais do que ter dados, é preciso ter os dados corretos no tempo certo. E, portanto, quando se fala aqui em informação, e eu acho que é um tema, de facto, que o Miguel trouxe e que faz toda a diferença, porque se nós não tivermos informação fidedigna, não vamos conseguir ser diferenciadores, não vamos ser capazes de responder aos desafios que o mercado nos coloca de uma forma célere e até antecipar. Portanto, a informação é absolutamente fundamental e aqui, mais uma vez, também o próprio plano de ação está embebido nesta lógica de uma monitorização daquilo que se passa a nível do digital a todos estes níveis, portanto, a nível das pessoas, das empresas e do Estado, numa lógica também de total transparência. Portanto, nós temos consciência da importância que os dados têm e, portanto, queremos partilhá-los com toda a transparência também. Depois, obviamente, que é um plano que é de divulgação, de promoção, de partilha de conhecimento e com um foco transversal. Portanto, com um foco transversal porque não há nenhum setor que deva ficar para trás. Portanto, todos os setores são relevantes, têm as suas vicissitudes, têm as suas cadências, têm as fileiras com maior ou menor propensão e maior ou menor capacidade de implementação, mas de facto é uma forma de dar um foco também a quem maior necessidade necessita, maior necessidade tem de introduzir novas ideias e novas soluções digitais e tecnológicas. Posto isto, só dar aqui alguns exemplos do que é que este plano de ação é um plano que no seu pilar 1 assume as pessoas, como eu já disse. Nós temos aqui temos 12 medidas emblemáticas, 4 por pilar, portanto, e para além destes 3 pilares nós temos 6 projetos catalisadores que têm a ver com cibersegurança, dados, cloud, e catalisadores que têm a ver com a própria tecnologia e o nosso posicionamento agora também quando da presidência portuguesa na Comissão Europeia.
Em relação ao pilar 1, eu posso-lhes dar alguns exemplos. Como medidas emblemáticas, temos a digitalização das escolas, e queria aqui desmistificar, porque digitalizar as escolas, para nós, não é dar computadores, embora associada a esta medida esteja a disponibilização de 450 mil computadores para estudantes e alunos, e aqui a ideia, de facto, é, para além desta capacitação em termos de tecnologia, é também dar conectividade, é também dar formação aos professores para o digital, e, portanto, é uma medida muito mais envolvente do que propriamente fazer uma iniciativa de fornecimento de equipamento. Um outro é o Upskill. O Upskill é um programa que visa, de facto, transformar a sociedade e os profissionais numa lógica de maior capacitação em termos daquilo que são valências do digital, e aqui perspectiva-se que nós consigamos transformar competências para o digital em cerca de 3 mil profissionais. Uma outra medida tem a ver com a inclusão digital, onde também visamos incluir 1 milhão de adultos que neste momento estão info-excluídos. Portanto, também ter aqui, nesta lógica de não deixar ninguém para trás, termos aqui a possibilidade também aos mais idosos terem a possibilidade de se juntarem a este movimento e estarem cada vez mais próximos de seus familiares, das instituições, etc. E, por último, também promover aqui uma tarifa única de internet para também podermos endereçar os mais desfavorecidos. Em termos do pilar 2, daquilo que é a transformação das empresas, e provavelmente aquele que tem mais interesse para este fórum que estamos aqui a debater, existem várias iniciativas, mas 4 delas que são emblemáticas. Uma, de facto, tem a ver com o e-Residency. O e-Residency é um programa que visa dar um pouco de resposta àquilo que o Rui também falou quando falou nos nómadas digitais. Portanto, esta capacidade que nós temos de captar talento, empresas, empresários, startups, e mobilizar um conjunto de investidores para o nosso país por via da facilitação do registro de residência, também numa abertura de uma conta bancária, permitindo aqui sistemas de autenticação que vão permitir ganhar maior confiança, a tal confiança que o Rui também dizia há pouco. Isto é um projeto, uma medida que será desenhada neste contexto. Uma segunda medida é a medida da coesão das PMEs no interior. Portanto, o Miguel também falou, e muito bem, dizendo que isto é uma excelente oportunidade para nós reduzirmos as assimetrias geográficas. Sim, senhora, estamos totalmente de acordo, e, de facto, nós já está um programa em curso. Esta medida já foi lançada com muito sucesso. Portanto, nós excederam largamente as nossas expectativas. Lançámos este concurso para apoiar com um valor o salário de novos postos de trabalho criados no interior. Tivemos cerca de 4.400 candidaturas, o que de facto é revelador, e vamos agora tentar perceber como é que podemos dar continuidade e eventualmente escalar para outro nível. O terceiro projeto emblemático do pilar da transformação digital do setor empresarial é de facto os DIHs. Portanto, quando nós estamos a falar de Digital Innovation Hubs ou polos de inovação tecnológica, nós o que estamos a falar é de reduzir o gap entre aquilo que é a capacidade de teste, experimentação e prototipagem de uma PME, e poder fazê-la dentro destes polos de inovação que permitem, de facto, acelerar processos de inovação e permitem, de facto, fazer com que haja uma maior aproximação entre aquilo que é a inovação e a comercialização. Portanto, reduzindo aqui
aquilo que se usualmente chama de Val da Morte, não é? Portanto, ou seja, isto é importantíssimo para que se ganhe aqui maior escala e maior capacidade de interação entre os players, numa lógica de conexão digital, inclusivamente, entre grandes fornecedores e os seus satélites de suppliers, portanto, dos seus satélites de empresas que são fornecedoras dessas grandes empresas. E, portanto, há aqui um momento nestes DAIs Digital Innovation Hub de grande partilha de conhecimento, mas, sobretudo, de aceleração daquilo que é a prototipagem, teste, ensaio, com vista à sua comercialização. Não sei se não está a ouvir, eu não queria ser violento no sentido de entretanto, só um pedido, que entretanto é a minha função, eu não gosto muitas vezes de entretanto também a fazer no sentido de entretanto acelerar, que era, se o Nuno entretanto pudesse acelerar um pouco mais, não é? Portanto, uma aceleração, não na transformação digital, mas sim na intervenção, sem me levar a mal, não é? Como é óbvio. Para quê? Para nós termos agora uma parte final, não é? De intervenção de cada um, portanto estava no segundo pilar, não é? A terminar a parte do terceiro pilar, depois uma espécie de, Nuno, só um resumo, tipo desafios, o que é que eu penso, o que é que podemos fazer. E depois, entretanto, passava para os outros dois colegas e oradores, só para fazerem um pequeno resumo, tipo de 1 minuto, 2 minutos, para encerrarmos. Eu não queria, Nuno, perdão da minha parte, portanto não quero ser bruto, é mesmo a função que me cabe e eu tenho de ser assertivo, mas para o musculado, portanto eu estou a ser neste momento, se me permite, Nuno. E obrigado uma vez mais por tudo aquilo que a gente já partilhou. Vou já terminar. Portanto, há uma outra medida muito, muito relevante, que são as zonas livres tecnológicas. São zonas que permitem fazer investigação de ponta, nomeadamente sem pedidos de autorização especial para ensaios e experimentação. Portanto, isto permite encurtar o tempo de ciclo da inovação, uma vez que nós conseguimos com que as empresas sejam mais céleres naquilo que é a sua atividade em termos de teste de novas tecnologias de vanguarda. Para terminar, portanto, eu diria que este é de facto um plano de ação que visa também a digitalização do Estado. Portanto, vamos digitalizar os 25 serviços da administração pública com maior procura, traduzir os websites do Estado e também definir algumas estratégias, nomeadamente de cloud e de contratação pública. Por fim, e ainda a pergunta que me fez relativamente é como é que as empresas podem tirar partido deste plano de ação. Ora bem, é precisamente por via não só da capacitação das pessoas e dos programas que vão ser lançados, mas também, obviamente, por todas estas medidas de aproximação da tecnologia e dos ensaios às empresas, reduzindo a sua exposição e o seu tempo de inovação e de testing, mas também, obviamente, com o apoio financeiro que vai estar enquadrado no novo quadro de financiamento plurianual e, obviamente, no plano de recuperação e resiliência. Mas sobre esses dois, como saem fora daqui da competência quer do Gabinete da Transição, quer daqui principalmente aqui da estrutura de missão, não me compete a mim dar mais pormenores, a não ser dizer que eles estão neste momento em aprovação e muito em breve teremos novidades sobre esse tema também. Nuno, agradecer uma vez mais a intervenção, obrigado. Eu também refleti, gostei muito aqui de 3 ou 4 situações que eu também tomei e eu julgo também tanto o Miguel Sapinto como o Rui Fonseca e o Nuno Cavaco também referiram, que é a parte toda, e isso já joga e é transversal e faz parte quase da cultura também da qualidade, que é aquilo que não medimos, não fazemos, não é? E aquilo que, entretanto, é passível, ou melhor, está a ser medido, pode ser controlado. E isso pode ser controlado, é passível em qualquer momento também de fazer certo tipo de alterações, de ações e de estratégia e voltar e saber efetivamente aquilo que está a acontecer. Que às vezes não sabemos há quantas andamos e é importante às vezes também estarmos. Eu também vos ia-vos fazer algumas perguntas, mas é incrível, porque a vossa qualidade como oradores e como comunicadores é tão grande que eu acho que havia aqui um conjunto de perguntas que eu não vos fiz, mas vocês acabaram por nos responder, não é? Portanto, acho que a APQ acertou claramente na escolha que fez e acho que foi perfeito este triângulo. Eu só pedi ao Nuno, portanto, obrigado Nuno, e eu só passava, só para não deixar algo que ficasse por dizer, também passava a palavra, só
Miguel e Rui, pedia-vos só mesmo 1 minuto de intervenção, uma coisa muito breve, passarem uma mensagem eu acredito-me também, como entusiastas que são, daquilo que eu conheço, tudo aquilo que entretanto já tivemos a oportunidade de partilhar de nossa ligação, passassem um bocadinho só 1 minuto de intervenção, portanto passava a palavra para o Rui Fonseca da Altronics, 1 minuto, e depois passava logo diretamente para a palavra para o Miguel Sapinto, encerraríamos os trabalhos, neste caso desta sessão, e depois faríamos uma curta, eu pedia-vos isso também a todos vocês que entretanto nos estão a ouvir, agradecer-vos uma vez mais o facto de entretanto estarem desse lado e estarem atentos, que é, vamos fazer um intervalo não de 15 minutos, mas sim um intervalo de 5 minutos rápido, para quê? Para acelerarmos todo este processo em vosso benefício, no sentido também de agendas, todos nós temos agendas, e de cumprirmos com o horário. Portanto, Rui Fonseca, força, obrigado. Bom, no minuto é muito pouco, só dar os parabéns ao Miguel e ao Nuno pela excelente intervenção, muito interessante mesmo, essas duas visões. De minha parte, dar aqui um ênfase que eu queria falar há pouco, e que o Nuno falou, para mim é determinante para o nosso sucesso enquanto empresas, que é a questão de trabalhar os dados, enfatizar aquilo que o Nuno disse muito bem e o Miguel também. É importante, só deixo esta dica que li em algum lado, a Google, através de data mining, através de todas as pesquisas que são feitas, conseguiu perceber que havia uma doença que podia ser pandémica, salvo ele 2 ou 3 semanas antes de toda a gente perceber que ela existia, através unicamente de análise de dados. Portanto, isto é muito importante também neste processo da transformação digital. Por fim, reiterar aquilo que eu disse, que é, estamos muito habituados a crises. Esta será mais uma. Recentemente, em 2008, passámos por uma delas e conseguimos ultrapassar num curto espaço de tempo. Portanto, há muito a fazer. Instituições como a do Nuno são super interessantes, precisamente para ajudar as empresas e para ajudar as pessoas das empresas a dar esse salto que é fundamental para alavancar a nossa economia neste mundo global, e dizer-vos que tenho a confiança total de que, uma vez mais, vamos dar a volta e vamos sair bastante mais reforçados disto tudo. E termino desta forma. Obrigado, Rui. Passava só, então, 1 minuto para o Miguel do Soia. Por favor, Miguel. Obrigado, Zé Carlos. Estou a sublinhar 2 ou 3 pontos. O primeiro, a questão clara da estratégia. O Rui dizia muito bem, nós estamos numa mudança de era. E a questão desta transformação digital não é uma lógica de digitalização. E, portanto, quando temos uma presença física ou quando simultaneamente temos uma presença digital, estamos a falar de 2 modelos de negócio distintos, estamos a falar de presenças multicanais e, portanto, que implicam estratégias diferentes. E esta lógica da transformação digital, não nos podemos esquecer que vem reformular muitos daquilo que são os negócios, da forma como eles estão a ser feitos e daquilo que são os modelos organizacionais. Por isso é que eu sublinharia mais aqui, eu daria mais ênfase à questão da transformação do que propriamente à questão do digital, porque o digital parece-me que é claramente muito mais fácil de operacionalizar a partir do momento em que nós sabemos exatamente o que é que queremos fazer e que estratégia queremos fazer e quem queremos servir. Outra questão que me parece fundamental, e o Nuno apresentou ali um conjunto de iniciativas muito louváveis, e eu sublinho só mais uma questão que não foi aqui referenciada, é que nós temos dos melhores serviços digitais públicos da Europa, portanto há excelentes exemplos em termos daquilo que são os serviços públicos na área digital, e que todos hoje nós usufruímos e utilizamos e já damos praticamente como adquiridos, mas aqui o Estado tem um papel, a título de exemplo, notável. Mas aqui as nossas empresas são demasiado pequenas, muitas vezes, para enfrentar estes desafios sozinhas. E, portanto, estes pacotes de incentivos e estas iniciativas são importantes, mas também há aqui uma lógica de cooperação
empresarial que tem que ser mais fomentada. Ou seja, isto tem que ser feito, as empresas têm estruturas demasiado pequenas, muitos dos seus modelos de negócio e as suas estruturas em termos de recursos são demasiado pequenas para enfrentarem estes desafios sozinhos e, portanto, nós também temos que dar aqui um salto transformacional naquilo que é a cooperação empresarial que fazemos e muitas associações estão a fazer e a ajudar as empresas nisso. A seguir está aí o Rafael da IMAP, que é um excelente exemplo de uma associação que promove a cooperação das suas empresas e com a sua associação e com resultados muito interessantes naquilo que são as áreas da metalomecânica. Portanto, estes bons exemplos têm que ser também passados para outras áreas, nomeadamente para o digital. Eu terminaria com a questão da capacitação e da formação, como foi aqui várias vezes sublinhado, as pessoas estão no centro desta transformação e, portanto, há necessidade desta reconversão destas pessoas. Nós vimos também que com esta pandemia, ou com isto que está a acontecer, as pessoas, fruto deste estímulo forçado, rapidamente se começaram a utilizar a tecnologia e, portanto, ela não é assim tão difícil de utilizar. Portanto, que pelo menos isto possa servir como estímulo ou como exemplo, porque depois disto passar, as coisas não serão certamente as mesmas e, como o Rui disse, há muitas empresas a posicionar-se para aquilo que vem a seguir quando esta pandemia passar e esperemos que ela passe rapidamente. Mais uma vez, obrigado à APQ e obrigado, Zé Carlos, pela tua moderação. Obrigado, obrigado aos três, obrigado Miguel, obrigado Rui, obrigado Nuno. Foi fantástico, eu julgo que foi muito esclarecedor, rápido, foi fácil de fazer isso. O Miguel falou aqui de uma coisa fantástica também, que eu julgo que é a escala, tanto numa ótica de competitividade e de mercados globais, a parte da cooperação. Portanto, às vezes eu uso o termo até competir, portanto, cooperar e competir ao mesmo tempo, isso é possível, eu tenho exemplos também fantásticos, e depois o associativismo, não é? Portanto, o associativismo deveria ser algo contagiante, não é? Portanto, deveria ser algo replicável e às vezes falamos neste nosso Portugal, eu tenho 46 anos, portanto 26 anos em empresas, posso-vos dizer que fala-se muito de associativismo, mas depois e estou ligado ao associativismo em diferentes entidades há mais de 20 anos e posso-vos dizer que se fala-se muito, mas depois faz pouco e eu não tenho problema nenhum também em dizê-lo. Sei que sou uma parte ativa nisto, mas se não somos muitos e se nos contagiamos uns aos outros, permitem também, agora num tempo pandémico, contagiamos uns aos outros, não fica um termo certo, mas é mesmo este contágio, mesmo essa energia, no sentido, entretanto, de pensarmos não como seres individuais ou empresas individuais que somos, mas sim como um grupo ou como uma escala e como o branding de todo Portugal no meio disto e com esta transformação, portanto, mais que formação, transformação. Obrigado a todos, portanto, fazemos agora, eu pedir-vos isso, 5 minutos, portanto, apenas e só 5 minutos de intervalo e arrancaríamos já com a próxima sessão nos próximos 5 minutos. Mais uma vez, obrigado a todos pelo facto de nos estarem a assistir e estarem desse lado. Obrigado.